Chegamos a mais uma aula do nosso curso Construindo 5S, um primeiro passo para a qualidade. Agora a gente vai falar de cada um desses sensos de uma maneira prática, de uma maneira simples, mais detalhada, para que a gente realmente entenda, né, o que, que é cada um deles, o que são cada um deles, e consiga colocar em prática de uma maneira efetiva. Legal? Vou trocar aqui a minha tela para ficar mais fácil da gente entender. Então vamos lá, significado de cada senso. Primeira coisa, a gente já falou um pouquinho, né? São 5 palavras de origem japonesa, né, que começam com a letra S, então seri, seiton, seiso, seiketsu, shitsuki. A pronúncia varia um pouquinho, mas em linhas gerais é isso, e cada tradução, né, ou nomenclatura em português tem a seguinte denominação. Então, seiri, a gente fala utilização, o seiton a gente fala de ordenação ou organização, a seiso de limpeza, o seiketsu de padronização, mas também tem de higiene e saúde, pensando naquele contexto de evoluir, de ser proativo, de pensar coisas positivas, de fazer, né? Pensar sempre efetivamente. E, por último, Shitsuki, que fala em manter, mas especificamente de disciplina, tá? Então, a gente vai falar do primeiro, o seiri, né? Separar o que é necessário do que não é necessário. Aqui a gente fala de utilização. Então, teoricamente, a gente tem a seguinte questão. No meu ambiente de trabalho, na minha casa, qualquer lugar que eu esteja, qualquer ambiente que eu esteja inserido, eu tenho materiais, eu tenho ferramentas, eu tenho equipamentos que são além daquilo que eu preciso, que estão ali, mas além daquilo que eu realmente preciso para executar minha atividade? Se essa resposta for sim, então eu tenho que aplicar, né, essa fase dos 5S. Normalmente a gente vai ter, claro, né, então sempre pensando daquilo que eu tenho que é necessário, separando do desnecessário, né? Então, separar aquilo que é necessário para que eu realmente preciso utilizar e tirando, eliminando o desnecessário, tá? Mas como praticar isso? Então, todas as coisas do meu setor, eu tiro, eu separo o necessário, divido entre alta utilização, ou seja, que eu utilizo a todo tempo, de frequente utilização, por exemplo, que eu utilizo uma vez por dia, e de baixa utilização, que talvez eu utilize uma vez por semana, uma vez por mês. Dos desnecessários, eu também separo, retiro, mas vou jogar fora, vou descartar? Não necessariamente. Talvez em outro setor, em um outro processo, ele seja necessário, então a gente tem que ter em mente isso. Talvez vai para leilão, vai para sucata, vai para o museu, vai para algum lugar, só não fica na sua área, no seu ambiente de trabalho, tá? Então é simples assim. Pego as coisas que eu realmente preciso, divido elas em entre alta, média e baixa utilização, e as que eu não preciso, eu destino, né? Ou descarto, ou vai para outra área, e assim por diante. Então, sobre os necessários, eu identifico o que é esse equipamento, essa ferramenta, esse material, o quanto que eu realmente preciso, o onde eu utilizo, e aí eu já visualizo como guardá-los. Claro que a gente vai falar mais disso no próximo senso, mas é já uma maneira de entender esse senso de utilização. Sobre os desnecessários, eles se multiplicam rapidamente, eles custam, né, ou gastam espaço que a gente normalmente não tem, né? Ele perturba as funções diárias do local de trabalho, ele te atrapalha, ele te tira o foco, ele te eh, influencia negativamente, às vezes gera até desperdício, retrabalho, né? Eles dificultam a limpeza, demonstram, né, um pouco de desordem, de apego, de preguiça, enfim, um ambiente desorganizado, um ambiente com muitos materiais que você realmente não precisa, ele só te traz conotações ou situações ruins, então você precisa eliminar aí do seu ambiente de trabalho. E aí, quando eu falo em desnecessários, por exemplo, sobre a minha mesa, eu preciso ter canetas que não escrevem, lapiseiras sem grafite, clipes enferrujados, borrachas ressecadas, pedaços de papéis com recados antigos, mas que não tenho certeza se foram anotados ou não foram, relatórios desatualizados esperando um tempinho para serem arquivados, revistas antigas, enfim, coisas que realmente você não usa, né? Coloquei até uma imagem aqui, um porta-treco gigantesco ali. Quando a gente fala em 5S, a gente fala em
organização em todos os seus aspectos. No senso de utilização aqui a gente vai ter disponível somente aquilo que eu realmente preciso usar. Eu não preciso, não tem um lugar de aguardar. Eu não utilizo, não tem um lugar de aguardar. É óbvio, tá? Vai entrar dentro de uma fila, sim, você precisa organizar, mas que essa fila seja realmente adequada. E não fique com 1 milhão de coisas lá que você nunca vai olhar, tá? Fique atento a isso. Isso é muito importante. Nas gavetas, por exemplo, papéis que a gente não sabe se servem ou se são úteis. Chaves que devem abrir alguma porta, gaveta, mas que você não tem nem ideia de onde que seja. Formulários antigos, sujos, amassados, rasgados. Quantas vezes já vi isso em algumas indústrias, em alguns lugares, em algumas empresas. Agendas usadas nos últimos 4 anos, a mesma agenda, desorganizado, sem um controle. Pastas com documentos de um serviço que parou, mas que pode ser retomado algum dia e que está dentro de uma gaveta de qualquer jeito. Esse é um ponto importantíssimo que você deve ter de cuidado com relação a esse processo. No comportamento humano, quando a gente fala em situações desnecessárias, objetos pessoais em lugares impróprios, cafés, restos de lanches, panos sujos em locais visíveis, papéis desordenados sobre a mesa e armário, tudo aquilo que demonstra simplesmente que você é desorganizado, que você não consegue organizar o seu próprio ambiente de trabalho. Isso demonstra que talvez você não tenha foco, você não tenha condição de produzir aquilo ou como deveria realmente. Então, o comportamento é um fator muito importante nesse aspecto. A forma com que você conduz as suas atividades tem muito a ver com o senso de utilização também. Então, do comportamento humano, você também precisa se livrar daquilo que não te agrega em nada, que não te leva ao caminho adequado, enfim. Esse é um fator importante que você tem que cuidar. Legal? Seguindo, que eu vou trazer alguns benefícios do senso de utilização. Então vamos lá. O primeiro deles, eu vou liberar objetos para outros usuários, né? Às vezes a gente precisa de alguma coisa que está disponível com outro processo e que às vezes o cara não está nem utilizando. Então, necessariamente isso tem a ver com reorganização, isso tem a ver com redução de custos, né? Às vezes o cara vai comprar algo que você, de outra área, vai comprar algo que você já tem ali que não está usando. Então, é muito importante que isso esteja bem organizado, né? Então, redução de desperdícios, de lead time, né? De tempo, do ciclo do seu processo. Às vezes você tem que buscar algo lá longe que você utiliza todo instante, perde tempo, e tempo é algo finito, é um recurso escasso e que nós precisamos cuidar. Layout, né, que também é um recurso, o espaço em si, e que o senso de utilização vai beneficiar muito. É uma melhor aparência do ambiente de trabalho e também reciclagem de materiais anteriormente descartados, né? Às vezes a gente sabe que aquilo pode ser útil, mas não se organiza, não se planeja para deixar adequado, né? Para deixar ele disponível realmente. Então a utilização também tem a ver com isso. E como que a gente vai aplicar, né, na nossa empresa? Então, simples assim, identificar os materiais, os equipamentos, as ferramentas, as informações e os dados desnecessários, de estar descartando ou dando a devida destinação. Eu coloquei aqui também na sua casa, né? Sabe aquele espaço na sua casa onde a gente coloca tudo, o quartinho da bagunça? Lembra? Os brinquedos velhos, roupas apertadas, jornais, revistas que jamais serão lidos. Hoje talvez nem tanto, mas provavelmente deve ter outras coisas que você nunca usa, ou que usa uma vez por ano, ou que nem usa, acha que vai usar, né? O quartinho da bagunça, que só ocupa espaço. Então, é importante. Eu preciso? É necessário? Não é necessário? Destina da melhor forma que for. Aqui, ó, algumas imagens pra gente ilustrar. E não é um quartinho, mas talvez seja. Fotos antigas, mas talvez que representam um pouco da atualidade. Ó, aqui a prática do descarte. Será que isso aqui é o jeito correto? Fechando então o primeiro senso de utilização, eu queria que você pensasse e até analisasse como que o senso de utilização pode contribuir para o seu dia a dia na sua empresa, tá? Responda aqui embaixo. Nós nos vemos na próxima aula. Até lá.